Oi pessoal, eu sou a chefe Luísa Morosini, trouxe para vocês uma receita de cookies que vai facilitar a sua vida. Uma receita de cookies que funciona, dá certo com toda a segurança. Vamos lá? Vamos começar. Nós temos aqui o nosso mise en place, tá? Ele é para nos ajudar a organizar a receita. Ele é uma separação dos ingredientes que a gente vai fazer previamente antes de iniciar a receita. Ok? Nós temos a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, o bicarbonato de sódio, o sal, as gotinhas de chocolate, o ovo, a essência de baunilha e a manteiga. Todos os pesos dos ingredientes estão descritos aqui embaixo, então fiquem tranquilos que é só vocês lerem ali e me acompanharem. Vamos começar a nossa receita. Nós iremos começar pelos produtos secos. O que são os secos? São a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato, o outro açúcar e o sal. Conforme eu vou colocando aqui, eu vou explicando eles. Então, a gente vai colocar toda a farinha de trigo aqui dentro. Então, nós vamos fazer a receita aqui na batedeira. Posso fazer na mão, num bolzinho? Pode também, ela funciona, tá? Então, se você em casa tiver uma batedeira e quiser fazer na batedeira, a gente tá usando o batedor da raquete, certo? Se você quiser fazer na mão, com uma espátula, também vai funcionar, tá? Você vai pegar uma farinha de trigo simples, vai pegar o nosso açúcar mascavo, que é ele que vai trazer umidade para a receita, é muito importante esse ingrediente, ele que vai deixar o teu cookies macio, com aquele gostinho mais bem proeminente do açúcar mesmo da cana, e ele vai trazer aquela umidade interna, porque se vocês verem o açúcar mascavo, ele tem uma umidade em si, porque ele é um dos primeiros açúcares feito da cana, tá? Então a gente vai colocar ele aqui dentro. Vamos colocar o açúcar refinado, certo? Vamos colocar o nosso bicarbonato de sódio, que ele vai trazer coloração e vai ajudar também levemente na expansão da massa. O sal, que ele é o que? É um realçador de sabor. Então ele vai realçar toda a doçura e todos os sabores que a gente está colocando aqui no nosso cookies, certo? Estão os secos aqui. Eu vou ligar a batedeira para os secos se incorporarem, homogeneizarem, de uma forma que esteja tudo bonitinho ali. Vamos lá. Como vocês podem ver, é bem rapidinho. Na mão também vai ser bem rapidinho. Tá? Misturaram, tá? Tudo ok aqui. O que eu vou entrar aqui agora? Eu vou entrar com a minha manteiga e vou ligar de novo a batedeira, tá? A manteiga sem sal e temperatura ambiente. Ela tá macia. Vocês podem ver, eu aperto aqui, ela tá bem maciazinha, tá? Então a gente vai colocar ela aqui dentro. Grudou. Certo? Vou colocar na batedeira e vou ligar. Aqui, se você não tiver a batedeira e for fazer na mão, você vai começar a misturar com a espátula. Você vai sentir a necessidade de ir com a sua mão. Pode, tá? Vai lá com a pontinha dos dedos fazendo uma farofa, que é o que a batedeira vai fazer para mim. Uma farofa. Que a gente chama esse processo de sablagem, que é misturar a manteiga nos secos, incorporar de uma forma que ela não derreta, e sim incorpore todos os secos e o açúcar não derreta também, não seja incorporado na manteiga. Ele é um método diferente do que vocês estão acostumados a ver em cookies por aí. Normalmente eles batem a manteiga com açúcar até virar um creme. Esse processo faz com que eu tenha um cookies um pouco mais estruturado, mais firme. Quando eu mordo, ele é mais duro. Esse método eu tenho um cookies mais arenoso. Certo? Então, quando eu morder, ele vai derreter na minha boca e eu vou ter uma sensação muito mais gostosa, tá? Ele é um cookies mais aproximado do verdadeiro cookies que a gente conhece, certo? Então, eu vou colocar aqui, vou ligar. Desliguei minha batedeira. Vou entrar já com as gotinhas de chocolate aqui. Vou erguer ela para ficar um pouquinho mais fácil. Importante, revisando, o batedor raquete, gente, Globo não funciona nesse método. Não vai dar certo. Tá? Vou colocar as gotinhas e já vou ligar de novo rapidinho. Viram que é bem rapidinho, né? É uma receita bem assim. Coloquei aqui, agora eu vou colocar aqueles ingredientes que dão umidade na massa, tá? Que vai fazer a tua massa ter cara de massa de cookies. Essa hora você vai olhar e vai achar que deu tudo errado, mas não deu. Confia e vai até o final, tá? Vou colocar a essência de baunilha. Esse é essência, não é extrato.
tá? Então esse é feito de forma artificial. Ah, eu quero usar o extrato de baunilha, pode usar também. Então vai da opção de vocês. Um ovo pequeno, certo? Não é ovo grande, é um ovo pequeno. Então aqui tem em torno de 40 a 45 gramas de ovo no total. É só colocar o ovinho inteiro lá dentro e bater. Vou ligar. Se vocês repararem, a massa ela começa a mudar o som da batedeira. A batedeira sente que a massa está mais pesada. Ela já começa a ficar, ó, é mais fechado o barulho da batedeira. A batedeira te conta que a massa está pronta. Aqui, se for na mão, você pode ir colocando a mão e mexendo até você sentir que a massa ficou uma massa só. É rápido, é uma receita muito rápida. Ó, vou erguer com a massa aqui, ó. Tá prontinho. Minha massinha, vou descolar ela daqui, ó, com a mão mesmo. Vou pegar minha espátula para ajudar. Aqui. Tirar a raquete. E ela tá pronta. É só isso, viram? Super rápido, prático. Ó, nossa massinha de cookies tá pronta. Só isso. Na estrutura certa, fácil de modelar. A partir daqui, só alegria. Vou dar uma organizada aqui pra gente poder abrir ela. Agora, com tudo organizado, a gente vai porcionar os nossos cookies. Vamos lá? Então, aqui a gente vai pegar com a mão um pouquinho de massa, tá? Vamos bolear, ligar nossa balança, certo? E vou pesar 50 gramas. Precisam ser todos com 50 gramas? Funciona assim. Quando a gente vai assar uma receita, é importante aquilo que a gente está assando ter mais ou menos o mesmo tamanho. Porque pode variar um pouquinho, mais 5 graminhas para baixo ou para cima, mas pouco. Quando ele for assar, todos vão assar ao mesmo tempo. Se eu assar um cookies pequenininho e um bem grande, na mesma temperatura do forno, todos juntos numa forma, o que vai acontecer? O pequeno vai assar antes e o grande vai demorar mais. Então nenhum dos dois vai ficar assado na quantidade correta. Ou eu vou tirar um queimado ou eu vou tirar um cru. Então sempre tentar porcionar do mesmo tamanho. Não tenho balança. Pega uma xícara medida, enche ela e faz a tua medida, certo? Mais importante é ter mais ou menos o mesmo tamanho. Tá? Então aqui a gente vai colocar bolinhas de mais ou menos 50 gramas, certo? Este é uma modelagem do cookies. A minha forma tá aqui, não precisa estar untada, nem polvilhada. O cookies tem bastante gordura. Se vocês verem, eu modelei ele aqui, eu tenho uma régua até para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele tem em torno de 5,5, quase 6 de diâmetro e tem ali 1,5 de altura. Esse tamanho tá bem legal, ele fica um cookies grande assim, num tamanho ideal para comer, tá? Vamos colocar ele aqui. Vou modelar mais alguns. Agora, fazendo aqui mais um, certinho, 50 gramas. Modela ele, vai colando um pouquinho nas mãos, tá? Então, mas esse é normal. Vou colocar aqui o último na nossa forma, certo? Então, ó. Não tem problema, tá mega redondinho, não tem problema. Aqui que é o truque. Preciso levar ele pro freezer? Não. Preciso levar pra geladeira? Também não. Posso levar? Pode. Ah, eu quero levar ele porque eu quero comer só de noite muito quentinho. Posso levar minha forma? Sim, levo eles pra geladeira, ok. Freezer, ok, os dois. Não, eu quero assar agora. Eu posso. Então essa receita te permite você fazer, bolear e levar para assar. Até pelo fato de nós termos feito o processo por sablagem, né? Ele não derreteu a manteiga completamente. Então o que acontece? Eu tenho uma estrutura ainda dela. Então quando ele for pro forno, ele consegue cozinhar todos os ingredientes antes de iniciar o derretimento da manteiga, que é ali que começam a dar errados os cookies. Então, vamos lá? Colocamos ali, organizamos os nossos cookies. Eu vou ensinar vocês duas coisas. A primeira, a gente fez uma modelagem de cookies redondinho na mão. Aqui eu posso finalizar ele com umas gotinhas de chocolate por cima para dar um bonitinho. Então vem aqui, adiciono umas gotinhas. Posso fazer um desenhinho, posso soltar aleatório.
Essas gotinhas, elas ficam superiores, ele dá um charminho nos cookies. E ótimo, prontinho, tá? Colocou as gotinhas. Agora eu vou tirar minha balancinha aqui, porque a segunda forma que eu vou ensinar vocês é sem pesar, de um jeito que vocês podem ter cookies o ano inteiro na casa de vocês. Muito legal. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o papel manteiga, certo? Compra no mercado, papel manteiga normal, não precisa ser nenhum específico. Aqui eu deixei um pouquinho de massa. O papel manteiga está enrolante. Vou travar ele aqui, ó. Fica quietinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Acabou nossa massinha. Então, rendimento, vocês vão me perguntar, né? Rendimento, essa massa, ela rende em torno de 12 unidades de cookies de 50 gramas, tá? Então, o rendimento vai depender do tamanho que você fizer o cookie. Se você quiser fazer esse de 50, se quiser fazer um pouquinho maior, fizer uma medida, então é o peso que você fizer ali. Então, eu vou colocar aqui a massinha no meio, certo? Vou fazer um cilindrinho. Vou vir aqui, vou travar no papel manteiga. Você vai ficar pequenininho. A gente tem um pouquinho a massinha aqui, mas é o suficiente para eu demonstrar para vocês. Ó, vou abrir de novo, pra vocês verem, ó. Aqui, se vocês forem ver, ele ficou um cilindro, correto? Então aqui, ó, dá uma achatadinha nas pontas. O papel manteiga ajuda a gente a enrolar, não precisa ser tão grande. Acabei cortando o papel manteiga muito grande. Aqui, ele vai servir também para proteger a tua massa. O que eu vou dizer para vocês, não usem plástico filme para fazer isso, tá? Pode ser até saquinho de próprio para freezer, mas plástico filme não, porque o plástico filme dentro do freezer, ele queima. Ele vai esfarelando quando você retira, então é perigoso ficar plástico colado. Ou usa o papel manteiga, ou o saquinho de freezer também funciona, tá? Que é para você enrolar. Aí eu vou vir aqui, ó, enrolar ele. Que eu não preciso usar tudo isso de papel. Posso cortar pra outro cookie. Enrolei ele. Vou dobrar, certo? Bem bonitinho. Vou dobrar o ladinho de cá. Aqui, não quero assar eles hoje. O que eu vou fazer? Vou anotar aqui, ó, cookies, a data que eu fiz, tá? Pra eu ter referência quando que eu fiz ele. Eu vou levar ele pro freezer. Ele vai congelar. Congelou, eu vou vir aqui e vou retirar ele. Daí eu vou demonstrar pra vocês que a gente vai fatiar ele. E dão cookies, esses darão cookies menorzinhos assim, certo? Mas eles dão bem gorduchinhos e bem macios. E eles vão ficar muito parecidos com esses de maciez, mas só tamanho um pouquinho menor, tá? Porque o cilindro, o diâmetro que você fizer o seu cookies aqui e aqui vai influenciar no tamanho final. Então, diâmetro e altura. Como o diâmetro tá maior que esse vai ficar menor e esse vai ficar maior, correto? Mas importante, ele sempre precisa estar grossinho, para ele ficar com aquele meio macio. Se ele for feito muito fininho, ele vai ficar seco e não vai ficar com a característica que você quer, ok? Vou levar esse pro freezer. Está no freezer congelando e esse aqui eu vou levar direto pro forno para assar. Temperatura de forno, neste forno eu estou usando 177 graus. Que temperatura que você vai usar no forno da sua casa? A gás 180. Certo? Importante, você vai pré-aquecer o teu forno a 200 graus. Porque quando você abre o forno, ele resfria muito rápido, então ele perde a temperatura rapidamente. E ele não tem um ar forçado como esse que volta a temperatura. Então você vai pré-aquecer ele a 200, colocou o teu cookies lá dentro, abaixa para 180, certo? Vou colocar o tempo. Aqui 12 minutos. Em casa você vai colocar os mesmos 12 minutos. Aí você vai pegar e olhar. Deu 12 minutos, você vai lá na frente do teu forno e olha. Se você acha, não, meu forno tá mais fraquinho, precisa um pouquinho mais de tempo, você coloca ali mais 2 minutinhos. Coloca lá no timer do relógio, no bonequinho de cima do forno, mas coloque tempo para não ter perigo de você esquecer teu cookies dentro do forno.
agora a gente vai retirar os nossos cookies do forno, que eles ficaram prontinhos. Tá quente. Vou desligar o forno. Certo? Vou abrir aqui. Super quentinhos. Olhem que perfeitos. Perfeitinhos, redondos, como eles têm que ficar. Maravilhosos. O perfume eu queria que vocês pudessem sentir aí, tá muito gostoso. Então o que ajuda muito são essas gradinhas aqui. Elas ajudam a resfriar o nosso cookie, certo? Ele tá bem quente. Deixa eu ver se, ó, dá pra vocês pegarem com uma espátula com delicadeza. Se vocês forem ver, ó, eu vou pegar aqui, ó, pra vocês sentirem, ó, ele tá mole ainda, ó. Tá macio, ó. Tá bem macio, tá? Então eu vou vir aqui e vou soltar ele. Aqui ele vai terminar a cocção dele. Aqui que ele vai esfriar no tempo dele. Ele tá macio dentro, mas ele está assado. Isso é muito importante. Cookies não é cru dentro. Ele é um biscoito assado, mas porém macio, certo? Então vou retirar eles com delicadeza. E aqui eles vão ficar para esfriar. Quanto tempo leva para esfriar? Depende, se tiver muito calor aí, vai demorar mais tempo. Se tiver frio, vai ser bem rapidinho. Então depende da sua temperatura ambiente. Dei um jeitinho de caber todos aqui. Enquanto nossos cookies estão esfriando aqui, eu vou pegar aqueles cookies que a gente deixou lá no freezer para fatiar eles, que eles já estão bem congeladinhos, para mostrar para vocês como que funciona. Nosso cookies congelado. Tá bem durinho, podem ver. Ó, bem firminho. Aqui mesmo, vou pegar uma forminha aqui embaixo. Vou pegar espátula mesmo para cortar. Esse aqui ele vai ficar menor do que esse, porque o diâmetro dele é menor, certo? Quando a gente modelou ele. Esse aqui é menor, né? Esse aqui é o diâmetro maior. Então eu vou cortar quanto? 1 centímetro gordinho. Sabe aquele centímetro que passa de 1 centímetro? É 1 centímetro gordinho. Vou vir aqui, ó. Forma. Corto. Tá mais durinho, né? Tá congelado. Aqui. Ó, esse aqui eu cortei ele um pouquinho gordinho demais. Vou arrumar aqui. Tirar essa rebarbinha, porque sobrou um aqui, ó. Esse que sobrou, ou eu faço um pequenininho, tá? Ou eu posso pegar essa massinha e distribuir nesses aqui por baixo, tá? Distribuo ela aqui, daí não fica um pequetucho perdidinho ali. Vamos lá. Coloco aqui embaixo. Embaixo desse, ficam bonitinhos. Aqui também eu posso vir com aquelas gotinhas de chocolate ou colocar sem, tá? Esse aqui eu vou deixar sem pra vocês verem. Cortei eles, dispus na minha forma, correto? E vou fazer o quê? Levar eles ao forno. Não preciso necessariamente colocar as gotinhas de chocolate, posso deixar sem, levar ao forno no mesmo tempo e temperatura. A mesma coisa. Direto do freezer para o forno, não preciso esperar mais nada, ele também funciona. Então você tem aqui uma receita de cookies super versátil, super que funciona, certo? Que você vai acertar. E eu quero ver você fazer na sua casa essa receita, eu quero ver você contar pra mim que você fez, eu quero ver foto, compartilha, eu vou ficar muito feliz em ver os cookies lindos, maravilhosos que vocês fizerem, tá? Vamos abrir um cookies pra gente ver como é que tá dentro? Podem ver que ele tá bem macio. Olha essa textura interna. O cheirinho tá maravilhoso. Se você gostou dessa receita, se inscreve aqui no canal. Compartilha. Sabe com quem? Com aquele teu amigo que erra todas as receitas de cookie. Compartilha com ele, que daí ele vai acertar.